Esse é um ótimo ponto, é uma discussão viva lá fora, tá? E acho que é um debate muito interessante. E se você perguntar para 10 casas diferentes, provavelmente você vai ter 10 respostas diferentes. A gente pode tentar uniformizar aqui, mas o seu ponto é muito válido, assim. Você pode enxergar a taxa de longo prazo de qualquer país como sendo, enfim, subdividida em 3 componentes: crescimento, inflação e risco de prazo. Né? Quanto maior for o vencimento do título, maior vai ser esse prêmio exigido pelo investidor. Você pode, hoje nos Estados Unidos, você pode falar que esse juro mais longo ele está alto pelos 3 componentes. Né? Você pode falar, cara, os Estados Unidos hoje cresce, quer dizer, pelo menos nos últimos 2 anos, ou 3, cresce acima de 2%, que é considerado o crescimento sustentável de longo prazo dos Estados Unidos, cresce acima desse valor nos últimos, sei lá, pelo menos 2 anos. E numa economia que teima em perder fôlego, né? Você vê todos os indicadores dos Estados Unidos, vendas no varejo, PMI, mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho hoje nos Estados Unidos está no que a gente chama de pleno emprego. Dificilmente a taxa de desemprego nos Estados Unidos vai cair mais, ele já está no mais baixo possível. Então, do ponto de vista de crescimento, a economia dos Estados Unidos vai muito bem, obrigado. Não sei como vai mudar isso, questão de tarifa, incerteza e etc. Mas hoje o patamar é que a economia dos Estados Unidos, em termos de atividade, está bastante resiliente e sólida. Em termos de inflação, a taxa de inflação em 2022, eu acho que relembrando, né, a gente teve uma quantidade de estímulo injetada na economia muito grande por conta da pandemia, do Covid. E aí, por conta dessa questão do estímulo, você teve uma taxa de inflação que disparou para patamares praticamente inéditos nos Estados Unidos, e desde então ela tem feito uma trajetória de volta para casa ali, próximo do que o Fed entende ser a meta, né, estabelecida, de mais ou menos 2%, mas ela ainda está acima dos 2%. Né? Se você pegar o que a gente chama de inflação subjacente lá fora, que é a verdadeira tendência da inflação, ignorando linhas mais voláteis como energia, alimentos, etc., esse número ainda está próximo de 3%. Ou seja, ainda está num patamar desconfortável lá fora. E aí você coloca um risco altista para a inflação, que é a questão das tarifas. Então, inflação também está num patamar desconfortável. Aí você joga gasolina no fogo com a história do risco fiscal. Aí você pergunta para qualquer economista de qualquer gestora hoje, falar, qual dos 3 é o que está pegando mais para esse juro de 30 anos? Cara, pode ser qualquer um dos 3. Eu diria que talvez o risco fiscal hoje faz mais parte das manchetes e está mais presente nos debates, mas tem esses 3. E eu colocaria inclusive o 4º, que é uma questão de fluxo. Né? Eu acho que a gente pode olhar fundamento o quanto a gente quiser. Se eventualmente você tiver alguma mudança muito relevante em termos de fluxo, certamente isso vai estar refletido no preço dos ativos envolvidos. E a gente tem uma questão muito interessante acontecendo, que é a composição da base de investidores de treasuries lá fora. Né? Se você olhar, tem um gráfico muito interessante que mostra que a China está reduzindo de maneira acentuada, ou seja, a China deixou de ser uma das principais compradoras de treasury do mundo, cada vez compra menos treasuries, e tem outros países que estão aumentando. O Reino Unido, por exemplo, hoje já compra mais treasuries do que a China. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, se, por exemplo, a China deixa de comprar treasuries, obviamente você tem uma demanda menor por esse tipo de ativo e, consequentemente, a taxa precisa ser maior para atrair outros países em termos de interesse e demanda. Então, você tem esses 4 fatores atuando sempre todos ao mesmo tempo, e é muito difícil de você identificar quais dos 4 estão atuando de maneira mais acentuada. Eu diria que hoje, de novo, né, por questão de viés de disponibilidade aqui, eu diria que é mais a questão fiscal do que de inflação. Sabe o que é um ponto legal? Esse do fluxo é muito interessante porque às vezes a pessoa ela acha que tudo pode ser explicado por fundamento. E às vezes é o que a gente fala aqui, né? Às vezes você tem lá, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário, você tem lá um valuation bonitinho, você tem lá credores pagando tudo certinho, ou inquilinos pagando tudo certinho, subprecificado, o imóvel, tal, e o valor do ativo começa a cair, ou do fundo imobiliário, ou da ação. Por quê? Por questão de fluxo. Às vezes teve um resgate relevante em um player, isso pode gerar fluxo. Eu costumo dizer que o fluxo está aí para humilhar as minhas convicções. Exatamente, exatamente. Agora, você acha, você colocou um ponto aqui da questão da China, então tem 2 perguntas com relação da China para esse fluxo de treasury. O que você colocou é que a China está comprando menos treasury ou ela está vendendo treasury? Essa é a primeira pergunta. Segunda, essa demanda menor ou essa venda de treasury pela China, esse movimento que está querendo